Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, via no seu quarto janelas abertas a Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças ao teu Deus, como antes costumava fazer. Bem-vindo, irmãos em Cristo Jesus. Eu saúdo-vos na bendita e na santa paz do nosso Salvador Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do nosso programa. Conforme vocês conseguem me ver, estou aqui rodeado, na verdade, com a presença e a glória do nosso maravilhoso Deus, onde eu trago 2 convidados que no dia de hoje vão nos ajudar, na verdade, a nos explicar aquilo que é a oração. E no momento eu vou dar a oportunidade a cada um para que possam nos saudar e prosseguirmos com aquilo que é o nosso tema. Bem-vindo, homens de Deus, aqui vos recebo e eu estou muito feliz, na verdade, pela vossa participação. Amém. Nós é que agradecemos pelo convite, por estar aqui para falar da palavra do Senhor e que a luz de Deus possa brilhar na vida de todos. Mais uma vez saúdo a todos na bendita paz do Senhor e que a graça e a luz de Jesus Cristo possa chegar à vossa família em nome de Jesus. E nós agradecemos bastante, na verdade, também do meu lado esquerdo consigo ver que também tem um outro homem de Deus que eu vou dar a oportunidade, na verdade, para se apresentar diante dos nossos irmãos. Muita paz a todos, aqui João Carlos, estamos aqui para mais um programa, para mais um debate e eu espero que o Senhor Deus, através da sua graça, possa ricamente nos abençoar, no nome de Jesus. E nós que agradecemos, acredito, na verdade, que sempre Deus ele vai nos abençoar, assim como fez na vida do Potifar, enquanto José estava lá, simplesmente pela presença de José lá, alguma coisa aconteceu. E eu acredito que lá também não será diferente conosco no dia de hoje. Mas é do nosso conhecimento, na verdade, que hoje vamos abordar um tema muito importante na nossa vida, onde iremos falar, na verdade, daquilo que é oração. Eu vou virar, na verdade, para o meu convidado primeiro, que está do lado direito, que é o nosso amigo, nosso irmão Pastor Edson, nesse caso. Eu vou dar-lhe a oportunidade, na verdade, para que possa nos ajudar a definir aquilo que, na verdade, é a oração. O que seria a oração em primeiro lugar? Mais uma vez, saudar aqueles que nos ouvem. Já indo de encontro à nossa pergunta, quando se fala de oração, se fala da comunicação que o homem tem para com Deus. E quando se fala de oração, fala-se deste hábito, este costume que o homem desenvolve ao longo da sua convivência com Deus, seja na casa de Deus, ou na rua, ou no monte, ou no deserto, onde a pessoa se inclina e se dedica essencialmente a falar com o nosso Pai Criador dos céus e da terra. Isso é muito bom e nós agradecemos, na verdade, e também quero acreditar que concordo, na verdade, também com a definição do nosso convidado aqui, ou também tem uma outra definição que gostaria de deixar para nós. Indo direto também ao mesmo assunto que está aqui sendo abordado acerca da oração, dizer que quando nós tocamos essa palavra oração, muita coisa aparece na mente de muitas e várias pessoas. E algumas pessoas, quando nós mencionamos a palavra oração, elas acreditam que a oração é uma forma, talvez, de fazer os seus pedidos a Deus. Alguns, quando ouvem a palavra oração, acreditam que é um dever religioso, pelo qual as pessoas devem, por causa dos costumes da religião, poder orar. Mas, segundo aquilo que o homem de Deus estava dando a sua definição, a oração é mais ou menos uma convivência que nós temos com Deus, um intercâmbio que nós fazemos com Deus, nós como pessoas, com Ele que é o nosso Criador. Eu agradeço, na verdade, pela vossa definição, né? Mas nos ajuda a perceber aqui, de uma parte à outra, né? A oração, quando se fala da oração, simplesmente aquele que é crente precisa basear simplesmente naquela oração de Jesus, no Mateus 6, ou como é que um crente precisa orar? Na verdade, nós temos a Bíblia, né, que é o nosso manual de instrução, e Jesus, pela sua graça, revelou aquilo que seria uma oração modelo para os discípulos, neste caso. Não porque antes não se orava, mas Jesus trouxe ali uma oração diferente que eles poderiam fazer a partir daquele momento. Porque existem várias formas de se comunicar ou vários propósitos que nos levam a falar com Deus. Não essencialmente, como o nosso irmão servo do Senhor disse, unicamente para pedir somente ou expressar dor.
Então Jesus também estava a trazer ali várias formas de poder apresentar a Deus, elevar a Deus até o mais alto nível. Então, para podermos orar, é necessário sim termos a palavra de Deus, a Bíblia. E não só essencialmente o texto lá que Jesus ensina a oração, mas toda a Bíblia nós usamos ela para orar. Porque nós não podemos orar sem antes ler a Bíblia. Porque se nós oramos sem antes ler a Bíblia, nós apenas estaremos a falar palavras do nosso coração, da nossa mente, os nossos desejos. E nós não vamos estar a fazer uma oração segundo a direção do Espírito Santo. Porque até para orarmos, é preciso que nós venhamos ter a ajuda do próprio Deus, a nos comunicar com Ele. É por isso que o Espírito Santo nos ajuda, intercede por nós diante de Deus. Então, para que haja uma verdadeira oração, não apenas palavras a expressarem-se de um coração e com lábios, é necessário que primeiramente exista a palavra de Deus no coração da pessoa, que é a base para poder depois comunicar-se com Deus. Mas nesse sentido, conforme você que estava a nos explicar, aquela oração de Jesus de Mateus capítulo 6 ainda pode ser válida nas igrejas hoje, ou pode ser excluída? Na verdade, nós como crentes, não é? Assim como todo aluno que vai à escola, antes do professor dar um determinado trabalho, primeiro há vários exemplos que são expostos antes do aluno aprender outras matérias. Então, Jesus trouxe um exemplo daquilo que seria uma oração feita na direção do Espírito Santo. Porque Jesus trouxe aquele modelo, porque muitos publicanos, naquela altura, quando iam até o templo, iam exclusivamente só para pedirem com que o sangue dos animais perdoasse os pecados e também as petições para que o ano deles fosse abençoado. Então Jesus trouxe algo diferente, porque eles não sabiam que eles podiam falar com o Pai. Eles iam ter com o sacerdote. É por isso que a primeira coisa que Jesus lhes mostra o trono de Deus. E ele começa a dizer, Pai nosso que estás nos céus. As pessoas iam ter aos templos, iam para os lugares, para os montes, para oferecerem sacrifícios a Deus. E Jesus disse, olha, o vosso Pai está no céu. Que o reino dele venha até vós, através do Espírito, para não ser feita a nossa vontade, mas a vontade dele. Então, até na oração, nós devemos saber que é a vontade de Deus que deve ser estabelecida. Então, o texto de Mateus é só um exemplo daquilo que nós devemos seguir ao fazer a nossa oração diante de Deus. Mas nesse sentido também, homem de Deus, nos ajuda a perceber uma coisa. Quando alguém vai orar, precisa ir orar para Deus fazer a vontade desta pessoa, ou alguém tem que orar para Deus fazer a vontade dele na vida desta pessoa? Muitas das vezes, posso dizer que nós como pessoas, existem coisas que nós queremos que aconteçam na nossa própria vida e para tal precisamos da ajuda de Deus, e é por isso que nós entramos em oração para pedir esta ajuda da parte de Deus para conosco. E também posso dizer que existe, para além da nossa vontade, existe também a vontade de Deus. Nós vivemos num mundo em que acontecem muitas coisas, e algumas que acontecem nas nossas vidas são um plano de Deus. Por isso que eu, no meu ponto de ver, eu acredito que quando nós formos a orar, quando nós formos a buscar a Deus, temos que pedir aquilo que nós queremos, ou o desejo de nós mesmos, mas também temos que pedir que seja feita a vontade dEle. Se nós formos olhar a palavra de Deus, entendemos que o próprio Jesus, aquele que trouxe o modelo da oração, que ensinou lá no Mateus 6, quando estava prestes para ser crucificado, ele, por um momento, quando estava com os seus discípulos, ele foi fazer uma oração, pedindo a Deus para que, se fosse por ele, pudesse passar aquele cálice. Mas depois ele, lá no decorrer da oração que o Senhor Jesus estava a fazer, ele depois pede que não seja feita a vontade dele, mas sim que seja feita a vontade do Pai. Eu quero crer que podemos orar, pedirmos, na verdade, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, mas temos que, acima de tudo, eu posso dizer, a última palavra dentro da nossa oração tem que ser a de Deus. A de Deus. Nesse sentido, nos ajuda a perceber, para que um crente precisa orar? Há muitos benefícios pelos quais nos levam nós a orarmos, a falarmos com Deus. Olhando por aquilo que o nosso Senhor Jesus, sem querer fugir do Mateus capítulo 6, o modelo da oração que ele deixou,
Dentro dessa oração, existem vários segredos que o nosso Senhor Jesus deixou lá naquela oração. Pode nos revelar esses segredos? E um dos principais segredos é o perdão, onde ele diz que perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Então nos mostra que existem orações, ou através desse segredo, podemos perceber que existem orações que nós podemos fazer como crentes, mas estas orações não serem respondidas por Deus. Por quê? Porque alguma coisa aqui, entre nós mesmos que estamos a orar, não está devidamente conectada. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não perdoa as outras pessoas. Sempre guardo mágoa, guardo rancor dentro de mim. Eu posso fazer uma oração pedindo a Deus para que Ele possa fazer aquilo que eu quero, ou que Ele possa fazer a vontade dEle na minha vida. E estas coisas levaram muito tempo e não acontecer. E no final do dia, depois eu vou dizer que é Deus. Eu vou na verdade, o problema não está com Deus, o problema está comigo. Por isso que Ele deixou esse modelo de oração. Por isso que eu estava dizendo que dentro desta mesma oração tem segredos, principalmente o perdão, que é uma das principais coisas. E quando nós sabemos que somos seres humanos, nós pecamos de várias maneiras, mesmo sem nos aperceber, acabamos cometendo alguma coisa. Por isso que é muito importante que quando a gente vai se dirigir a Deus, possamos se dirigir de boa forma. Temos que, na verdade, termos a certeza de que esta oração que eu estou a fazer não vai ser perturbada, não vai ser barrada diante de Deus. Para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa ter a resposta. Por isso também quando nós olhamos o livro de Isaías, capítulo 59, no versículo 1 e versículo 2, que a palavra de Deus diz que a mão do Senhor Deus não está encolhida para que não possa nos salvar, nem o ouvido dele se encontra fechado para ouvir a nossa oração, mas as nossas transgressões é que fazem uma separação, é que nos colocam, uma divisão entre nós e Deus. Então é importante que nós, quando nós formos a fazer a oração, possamos orar, na verdade, observando esses pontos. Bom, nós agradecemos, pastor, na verdade, mas olhando nós para aquele livro que acabo de fazer menção do Daniel, capítulo 6, versículo 10, uma coisa que nós precisamos de entender muito lá, porque a Bíblia diz que o Daniel orava 3 vezes ao dia, se punha de joelho no quarto dele, com a janela aberta para Jerusalém, 3 vezes, orava e dava graças ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Olhando também na segunda epístola de Paulo, capítulo 12, versículo 8 a 9, a Bíblia nos diz que enquanto Paulo tinha espinho na carne, ele também foi e orou 3 vezes. Enquanto ele orava da 3ª vez, o Senhor fez o quê? Veio e tirou o espinho na vida daquele apóstolo. E na verdade Deus ali começou a dizer que a graça dele lhe bastava e o poder dele também lhe fortalecia nas fraquezas. Nos dá um segredo aqui, homem de Deus. Será que é obrigatório alguém orar 3 vezes ao dia? Na verdade, existe algo que eu sempre gosto de dizer. Quando nós gostamos verdadeiramente de alguém, seja nosso amigo, seja uma pessoa especial, nós sempre queremos falar com ele. Independente qual seja o assunto, nós queremos falar de como é que foi o dia, nós queremos falar de como é que foi a caminhada, como é que foi o trabalho. Assim também, quando nós desenvolvemos um relacionamento, porque entenda, a oração ela não é feita sem um relacionamento com Deus. Por isso é necessário que primeiro a pessoa venha ter a palavra de Deus no seu coração para poder orar. É por isso que muitas das pessoas quando dizem vou orar, então elas oram só os problemas, porque elas não sabem quem Deus é. Mas quando nós pedimos a revelação de Deus na palavra de Deus, então nós começamos a orar através da revelação do Espírito Santo, sabendo quem Deus é. Então, nesta graça, nós passamos, quando descobrimos quem Deus é, que Deus também pode ser o nosso amigo, pode ser o nosso pai, pode ser o nosso conselheiro. Então eu não vejo motivo de não falar não só com ele 3 vezes, mas que 20 vezes, talvez 50, ou passar todo dia com ele, porque ele se torna alguém especial para mim. Então, os apóstolos, Daniel, era o tempo que ele tinha. Ele conseguia fugir 3 vezes. Mas se eu acredito, se ele tivesse mais tempo, ele ia fazer mais. Porque ele já conhecia. E a pergunta é, o que Daniel falava nessas 3 vezes, durante a oração? A Bíblia diz que ele dava graças a Deus. O que dava graças a Deus? Porque ele entendia que o céu, quem criou foi Deus. E quem criou a terra foi Deus. E às vezes as pessoas estão tão atrapalhadas a correrem de tantas coisas que elas precisam, e elas não sabem dar graças por aquilo que já existe. E se eu perguntar ao homem, como é que o sol foi criado? Todo mundo vai dizer pela palavra de Deus. E eu se eu perguntar, mas você
Você já questionou Deus por que ele fez o sol? Ninguém não, mas talvez Daniel foi respondido isso, porque ele estava a conversar com Deus. Então a Bíblia nos leva no livro de Coríntios que Deus tem uma sabedoria e Ele revela para aqueles que o amam. Então tem coisas que Deus fez na terra que Ele vai revelar para aqueles que o amam, mas através da oração, então através do amor. Então a oração não é um dever. A oração, se eu fico sem orar, não é um dever. Não, mas eu tenho que sentir que o meu coração já não está mais a queimar de amor por este Deus. Então falta alguma coisa para eu poder. Se eu já não estou a ligar mais para o meu amigo dia após dia, é porque falta algum sentimento em mim. Porque Deus é amor. Não há ninguém que se relaciona com Deus a não ser o amor. Mesmo as bênçãos que Deus tanto negava ao povo por causa da desobediência, é porque o povo estava a viver sem amor. E Deus é amor. Deus quer que as pessoas manifestem o amor. E Daniel entendeu. Esse Deus nos amou. Nós somos escravos aqui, mas Ele nos tirou de lá e nos trouxe até aqui e nos fez reinar mesmo aqui. Então não tem motivo de eu não dar graças a Deus. Então eu vou orar a Ele. 3 vezes vou me distanciar daquilo. Ninguém disse para Daniel, mas Daniel entendeu quem era Deus. Através do quê? Como é que Daniel soube de quem era Deus? Através daquilo que ele já ouvia no passado, que Deus fez, através dos manuscritos que já existiam, através daquilo que os magos e os sábios já falavam sobre Deus. Então ele se aproximou mais de Deus. Então não tem quem pode orar sem antes ter a palavra de Deus. Daniel orava 3 vezes porque ele já conhecia Deus. Ele dedicou-se. A Bíblia diz que ele era um dos príncipes que estava lá no palácio, que eles foram escolhidos para poder servir. E quando alguém é príncipe naquela altura, ele tinha que estudar, ele tinha que saber sobre tudo, sobre os deuses, sobre Deus, sobre a história dos antepassados. E ele estudou, e ele viu, e ele acreditou que nos deuses do seu antepassado, que abrira e fazer todo aquele milagre no passado, também ia fazer naquele tempo. Então ele desenvolveu um relacionamento, ele começou a amar esse Deus. Disse, olha, eu tenho 3 tempos. Então vou dividir assim, eu vou falar com ele. Vou dar graças, Senhor, muito obrigado. Porque os outros não entenderam aquilo que eu estou a entender hoje. Senhor, muito obrigado. Porque eles não estão a ver o que eu estou a ver hoje. Muito obrigado. Então é isso que deu forças de Daniel enfrentar os outros, enfrentar a Babilônia. Porque ele já conhecia Deus. Não porque ele sabia que Deus ia enviar algo para livrar a ele daquela cova. Não, ele não sabia. Mas o relacionamento que ele tinha, ele diz, olha, se é para morrer naquela cova, eu vou morrer, mas não tem problema, mas eu sei que aquele que me amou, aquele que me gerou, é poderoso para fazer aquilo que Ele quer. Então, se é na cova que eu vou morrer, então que assim seja. Mas eu vou continuar a dar graças a esse Deus. Então, este é o segredo da oração. Só se pode orar se verdadeiramente nós conhecermos a esse Deus, porque nós também vamos pedir algo, nós nem sabemos se Deus vai responder ou não, como falava o nosso servo do Senhor. Às vezes o povo está a pedir algo e nem sabe por que não está a ter resposta, porque não conhece a Deus. E Deus é um Deus santo, Ele quer que nós venhamos ser santos. Então, se não há santidade, Ele não responde nada. Então, às vezes estamos a pedir tanto, porque não conhecemos a Ele através da palavra. Ele fica no silêncio e nada acontece. E nesse sentido, tu queres dizer que na verdade não é obrigatório que um crente ore 3 vezes ao dia. A qualquer momento a pessoa pode dobrar o joelho e dar graças a Deus. E acontece que na verdade a maioria das pessoas não conseguem ficar, na verdade, ter 3 vezes ao dia para poder orar. O que é que essa pessoa na verdade é? Ou seja, como é que a pessoa pode se sentir? Será que quando não consegue orar 3 vezes ao dia, na verdade está em pecado? Na verdade existe uma coisa que as pessoas elas devem entender. Quando nós falamos desta oração, a desenvolver esta oração com Deus, o tempo, aquilo que eu gosto sempre de dizer, o gastar tempo com Deus, ele pode ser visto de várias formas. O problema das pessoas é que elas se acomodaram a um modelo de vida com Deus. Elas se acostumaram que Deus só pode ser buscado de joelho e com os olhos fechados. Mas ele mesmo disse em João para aquela mulher que vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores, quem são esses verdadeiros adoradores? As pessoas que verdadeiramente vão falar com Deus, mas vão falar em espírito e em verdade. Não vão ficar em pé nas estradas, não vão ficar de joelho, não vão ficar pálidos por causa de jejuar, não vão ficar a dormir nos montes, mas vão adorar a Ele em espírito e em verdade. Quem são essas pessoas que adoram em espírito e em verdade? São aqueles que vivem a palavra de Deus. E como é que viver a palavra de Deus? Gastando tempo em lendo as Escrituras, em sabendo mais de Deus. Então o nosso coração se dedica a Deus. Porque acontece muito, estamos cheios nas igrejas, vamos dobrar joelho, todos dobram. É para chorar, todos choram. Vamos se lamentar, todos se lamentam. Vamos pedir perdão, todos pedem perdão a Deus. Mas o Senhor não está lá.
Não está no coração. Porque não há o fogo do coração, porque não há este entendimento, porque não há a palavra dele, e Deus não está lá. E de repente eles saem, e depois de uma tarde onde todos estavam unidos em nome de Deus, mas pelos seus propósitos. Entenda uma coisa, eles unem-se em nome de Deus, mas para os seus propósitos. Mas antes, quando as pessoas se uniam em nome de Deus, era para o propósito de Deus. Deus falava com o povo, Deus mostrava aquilo que Ele quer. Então, na oração, nós também podemos ver o que Deus quer. Então, se você está a orar menos, não significa que você não é de Deus, mas significa que você não está a usar termos adequados para buscar a Deus. Ele quer pessoas que lhe buscam em espírito e em verdade. Isso nós encontramos na palavra dele, não na oração modelo, mas nós podemos encontrar esse exemplo dentro da oração modelo, que existem pessoas que Deus está à procura, que buscam ele em espírito e em verdade. Bom, nós agradecemos muito pela sua explicação. Mas numa outra parte, no mesmo versículo que eu acabo de fazer menção, encontramos o Daniel que estava a orar de joelho, e certas vezes também Jesus Cristo, junto com os seus discípulos, por exemplo, orava também de joelho. E também, se olharmos para Paulo, quando orava para a igreja de Éfeso, acredito que também ele orou de joelho. Enquanto também o Paulo estava quase a aprender a terceira viagem missionária, ele orou de joelho também na beira de um rio. Então, nos ajuda a perceber uma coisa: será que é obrigatório orar de joelho hoje em dia? Ou sempre temos que orar parados? Como é que na verdade nós precisamos de orar? Na verdade, eu posso dizer que em qualquer posição a pessoa pode orar. Se estes homens na Bíblia, a maioria colocava-se de joelho para orar diante de Deus, é porque eles entendiam com quem estavam a falar. Eles entendiam a soberania de Deus. Sabiam que não estavam a falar com um ser humano. Estavam a falar com alguém que estava acima do homem. Por isso que eles optavam a melhor forma de poder falar com ele, ou de poder orar, se colocando de joelho. Então, não é necessariamente obrigatório que a pessoa possa orar de joelho. Pode-se dar o caso que você esteja no trabalho, ou esteja a fazer um determinado trabalho, né? Mas você sente no seu coração que você precisa falar com Deus, você precisa orar. Então, você não vai se colocar de joelho, fazer ver todas as pessoas que você está a orar, logicamente. Então, para mostrar que você pode orar em qualquer lugar, pode orar em qualquer sítio, pode orar também em qualquer posição, mesmo deitado você pode orar. Então, não é necessariamente obrigatório que a pessoa, na verdade, fique de joelho. Então, se dentro do teu coração algo te diz que você deve ficar de joelho, pode ficar de joelho, não tem nenhum problema. Então, para mostrar que se esses, na verdade, se colocavam, se prostravam diante de Deus, é por entender com quem estavam a falar. Mas só que se a pessoa hoje em dia, na verdade, ora estando parada, a pessoa não estará, na verdade, a desprezar a grandeza de Deus, porque Daniel orava de joelho porque reconhecia que somente é Deus que pode todas as coisas. Será que se alguém, na verdade, ora de pé, não estaria, na verdade, a desprezar o nosso Deus? Porque Daniel entendia, por isso que ele dobrava joelho. Paulo também entendia, por isso que ele dobrava joelho. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, também dobrava joelho. Na verdade, isto não é desprezar a Deus, orar de pé. Posso aqui dizer que, na verdade, Deus, o que Ele quer, a Bíblia fala-nos que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que o buscam no Espírito e verdade. E sabemos que para buscar a Deus, nós podemos buscar de várias maneiras, mesmo orando também. Então, pode-se dar o caso que há pessoas hoje em dia que podem ficar de joelho, mas não estão no Espírito. E pode estar alguém de pé a orar a Deus, a falar com Deus, mas em Espírito. E Deus ouvir aquele que está de pé, que é aquele que está de joelho. Muito obrigado, homem de Deus, pela sua explicação. Bom, olhando também para a explicação do Paulo, ou seja, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, há uma coisa que o apóstolo Paulo lá nos recomenda para fazermos. Quando ele diz que orai sem cessar, o que quer dizer? O que significa orar sem cessar? Ou como um crente pode orar sem cessar? Isso é uma coisa muito boa que o apóstolo Paulo deixou, e talvez é por causa da tradução da linguagem, né, que foi feita durante algum tempo. O que Paulo tentou dizer aí é: não se apartem da presença gloriosa de Deus. É o que ele tentou no hebraico original, é o que ele tentou descrever. Orar sem cessar é não se apartar da presença de Deus. Se eu estou a falar contigo
Então dizem, não pare de falar com este homem. Significa que eu não posso sair da sua presença. Eu tenho que estar permanente ali contigo, a conversar contigo. Eu tenho que estar ali até o tempo final que foi determinado. É o que o apóstolo Paulo estava a dizer. Quando vocês param de orar, significa que vocês estão a sair da presença dele. Então ele disse, orem sem cessar, não parem, permaneçam, estejam presentes sempre na presença dele. Para quê? Para que a verdade fosse sempre revelada, para que eles fossem fortalecidos por Deus, para que acontecem muitas coisas que acontecem numa oração, aquilo que dizemos, os benefícios da oração, ou os benefícios do relacionamento com Deus neste caso. Então esse que o apóstolo Paulo exortou a eles, para que não se apartassem daquilo que era a presença gloriosa de Deus através da oração. Bom, nós agradecemos bastante, na verdade, pela sua explicação. Homem de Deus, pastor João Carlos, olhando-nos para o livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 21, encontramos a oração de Isaac enquanto a esposa era estéril, e Deus respondeu de imediato. Será que quando eu vou orar a verdade, Deus tem que me responder de imediato? Há coisas que Deus pode responder de imediato, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Coisas que você pode orar agora, Deus te responder agora, mas vão precisar de um tempo para que estas coisas possam se materializar. Vou tentar explicar aqui. Talvez você ore a Deus para que Deus te dê uma aeronave. Quando você terminar aquela oração, não que Deus ele não tenha ouvido, mas vai levar um tempo. Para quê? Para aquela aeronave já estar consigo. Não vai cair diretamente do céu, mas tem que ser trazida por alguém. Então vai levar um tempo. Então há coisas que nós oramos e acontecem logo do momento. E há coisas que oramos, Deus responde, mas vão levar um tempo para se materializar. Muito obrigado, nós queremos agradecer, na verdade, pela sua explicação. Homem de Deus, vamos olhar um pouco acerca da oração de Pedro e João quando entravam no templo em Jerusalém para poderem adorar o nosso Salvador Cristo Jesus. A Bíblia diz que eles subiram na hora 9. Na verdade, tem um tempo determinado? Tem a hora determinada para alguém entrar em oração? Na verdade, nós conseguimos observar também no Antigo Testamento, né, que Deus estabeleceu o dia de sábado para que o povo pudesse lhe adorar, ok? Depois do sacrifício da cruz, e Jesus ainda em vida, ele nos mostrou que não é só no sábado que pode se adorar, mas o nosso coração deve ser movido por amor a Deus, para que nós pudéssemos adorar a Ele. Então, a hora 9 era a hora que eles já haviam determinado que eles subissem para lá para poder adorar. Então nós não sabemos quanto tempo eles ficaram lá, mas a Bíblia diz que eles subiram na hora 9. O importante é o nosso coração nos mover até Deus. E nós expressamos isso de todo o nosso coração. Não existe hora para orar. Eu vejo muitos cristãos desvalorizando aquilo que Deus nos dá. Todo o tempo é precioso para orar. Algumas pessoas elas valorizam a oração da meia-noite, das 2 horas, das 3 horas, porque está escrito na Bíblia, porque os outros oravam e outros declararam, a minha alma quando te busca de madrugada, e ele mesmo declarou pelos profetas que existe um poder no silêncio da madrugada. Sim, porque na madrugada nós não estamos apressados com nada para podermos falar com Deus e nós podemos nos dedicar 100%. Mas eu aprendi uma coisa muito mais poderosa que isso, é que quando nós abrimos a nossa vida, abrimos mão daquilo que nós poderíamos fazer para estar com Deus, Deus mais nos valoriza do que quando nós oramos mais de madrugada. E por que nós queremos orar enquanto não temos nada a sacrificar? Daniel, ele orava 3 vezes, ele estava a sacrificar alguma coisa. É por isso que a oração dele teve muito poder. A hora que você está a assistir tua novela, 20 horas, 19 horas, 18 horas, 17 horas, tome a oração, deixa os teus prazeres. Por que não assiste meia-noite? Por que não assiste 2 horas da madrugada? Por que não assiste essa hora? Então as pessoas elas querem levar a Deus aquilo que não tem, por isso que eles oram de madrugada, mas não tem tanto peso. Nós vemos que as orações todas feitas na Bíblia, elas têm um peso muito grande. Mas as orações que são feitas hoje, elas não têm nem um pouco de peso. Por quê? Elas querem orar quando elas querem. Elas querem um modelo. Elas pensam que o relacionamento com Deus é algo que já está escrito. Não. Tem que ser algo que é movido pelo nosso coração. Tem que ser algo que vem de nós e por nós. Na Bíblia nós encontramos exemplo de vários homens que buscaram a Deus de formas diferentes. E também a nossa vez de nós buscarmos Ele em espírito e em verdade de sermos movidos com o nosso amor para estarmos diante de Deus.
Então é isso que nós temos visto. Não existe uma hora essencial, mas eu entendi uma coisa: existem sacrifícios que nós podemos fazer para podermos orar. Muito obrigado por tudo, homem de Deus, pelo esclarecimento. Nós estamos muito abençoados, na verdade, pela sua explicação. Mas bom, isso também me leva a ver a escrita do Davi lá no livro dos Salmos. Acho que é capítulo 55, se eu não me engano, versículo 17, ele diz que orava de dia, de noite e de manhã. O Senhor sempre lhe ouvia. Bom, isso nos leva a acreditar que, na verdade, não tem um tempo determinado para se poder orar. Mas o homem de Deus, na verdade, também que está aqui do nosso lado, também está a fazer parte deste tema. E nós agradecemos bastante, na verdade, pela sua participação. Mas bom, vamos puxar um pouco na escolha lá no Atos, capítulo de número 2, acredito que lá no capítulo 1 primeiro, a igreja começava na oração. Enquanto a igreja começava na oração, na verdade, aí vai se precisar alguém para substituir quem? Para substituir o Judas. E a Bíblia vai dizer que eles, na verdade, primeiro tiveram que orar. E no dia de hoje, às vezes, nós conseguimos ver pessoas, conseguimos ver homens de Deus que não se dedicam na oração para poder se escolher obreiros. O que é que está a faltar na vida desses homens que não se dedicam na oração para poder escolher os obreiros, por exemplo, nas igrejas? É muito importante que a gente siga a palavra de Deus, né? O nosso maior modelo, que é a Bíblia, e o nosso Senhor Jesus. É muito importante que a gente ore, porque há escolhas que nós podemos fazer como humanos, e muitas das vezes a obra de Deus não quer coisas feitas, posso usar esse termo, feitas na carne. Por quê? Porque a obra de Deus ela é espiritual, apesar de que precisa de muito esforço em ambos os sentidos. Então, quando nós formos a fazer alguma decisão ou alguma escolha a respeito da obra de Deus, é muito importante que a gente peça a ajuda dele, para que ele possa estar à frente desse assunto. Se formos a olhar não só a escolha dos obreiros, eu sei que há pessoas que têm o desejo, na verdade, de servir a Deus. Você, por causa da dedicação, você como pastor pode escolher aquela pessoa para poder fazer o quê? Controlar um determinado trabalho. Mas também, se você escolhe, pode orar para Deus capacitar. Por mais que não seja uma pessoa, na verdade, que não estava, ou digamos assim, que nós não oramos antecipadamente para que pudesse fazer aquele trabalho, né? Mas temos que orar, pedirmos a Deus. É muito bom que nós façamos escolhas e possamos escolher pessoas consoante Deus, para amanhã não fazermos escolhas erradas. Exato, porque a obra de Deus, na verdade, ela precisa de pessoas movidas pelo próprio Deus, de pessoas também que são capacitadas por Ele mesmo. Por isso, quando nós oramos, estamos a pedir uma ajuda soberana, uma ajuda de Deus, porque Deus é quem conhece todas as pessoas. É quem conhece aquilo que está dentro do coração de cada pessoa. É Deus quem conhece também o próprio limite da força de cada um. Por isso que muitas das vezes, quando olhamos a própria palavra de Deus, olhamos para Davi, foi uma das pessoas que Deus havia escolhido, segundo o coração dele, para que pudesse ser o quê? Ser rei no lugar de Saul. Então é muito importante que a gente ore, possamos pedir a ajuda de Deus quando fazemos uma determinada escolha. Bom, homem de Deus, nos diga uma coisa aqui com umas considerações finais. Uma igreja que há falta de poder, ou seja, uma igreja em que não há poder, o que é que faz? Seria a oração? Na verdade, não existe uma oração feita sem fé. Então, se não há poder, significa que não há fé. Então, não há oração. Entende, né? Então, eu acredito que não existe uma igreja que não tem poder. O poder vem de Cristo. Onde é mencionado o nome de Cristo, lá está toda a autoridade. É necessário com que a pessoa esteja a falar este nome de Cristo, tenha entendimento de que poder, de que força ele está a carregar quando fala em nome de Jesus para um doente, em nome de Jesus para uma pessoa que está enferma. Eu acredito que quando a pessoa ora mais, sim, e lê mais a Bíblia, ele vai entendendo aquilo que é possível fazer através do nome de Jesus e pela graça de Deus. Então, não é falta de oração, mas eu acredito que é falta de tempo, dedicação desta pessoa, não é? Em saber mais. Então, a cada ano que passa, a cada tempo que passa, nós aprendemos mais de Deus. Se até ontem nós pudéssemos orar e alguém ficar curado de dor de cabeça, hoje nós devemos poder orar e o cancro ir embora. Porque nós aprendemos mais de Deus, porque nosso Deus
é um Deus que ressuscitou o seu Filho. Então todo poder e graça está sobre ele. Então a cada tempo que passa, a autoridade deve crescer. Significa que nós nos damos mais tempo de conhecer a Deus e o seu Filho. Então quanto mais tempo eu passo contigo, mais anos passam, vou conhecendo as tuas qualidades, os teus defeitos, as tuas alegrias, aquilo que você gosta. É o que acontece também. A igreja, ela deve se voltar para Deus e não por aquilo que eles querem. Mais uma vez eu dizer, a igreja não é ajuntamento de pessoas onde elas se reúnem com o propósito deles, não. Elas devem se reunir com o propósito de Deus naquele lugar. Então as igrejas, elas devem ser estabelecidas de acordo à vontade de Deus, para que o propósito de Deus seja feito naquele lugar. E uma das formas de ver o propósito de Deus a estabelecer num lugar é através do amor, e onde há amor, é claro que sempre há esta oração, aquilo que nosso amado respondeu, é necessário nós também consultarmos em Deus, como Davi fazia em todas as suas lutas. Ele, antes de ir à batalha, mesmo sabendo da unção que ele tinha, da graça que Deus dispensara sobre ele, ele pegava o manto, levava lá o sacerdote e consultavam a Deus se ele podia ir à batalha. Mas ele já sabia que tinha vencido um gigante, ninguém era capaz de lhe vencer, mas mesmo assim ele quis e consultava sempre a Deus. Então a igreja também que quer fluir no poder, sim, deve orar mais, dedicar-se mais à leitura da Bíblia e consultar também aquilo que ele deseja fazer a Deus. Será que é tempo de orarmos pela cura? Será que é tempo de orarmos para a libertação? Será que é tempo de orarmos para a salvação? Será que é tempo de orar para a prosperidade? Sim, em tudo que nós devemos fazer, orar, não podemos orar sem a palavra. Então a palavra de Deus nos mostra o tempo certo de orar por cada coisa em nossa vida. Muito obrigado. Homem de Deus, como as últimas considerações, Paulo nos ensina nos Efésios, ele diz que orando em todo o tempo, no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança. O que seria orar no Espírito, como as últimas considerações? Orar no Espírito é orar segundo a vontade de Deus. Quando falamos aqui, o apóstolo Paulo, de orar no Espírito, ele nos fala em orar, eu posso dizer que é mesmo que dizer orar em mistérios. Aquilo que a palavra de Deus diz que às vezes nós não sabemos o que pedir, nem como nos convém pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, muitas das vezes é necessário que a gente ore no Espírito. Quando nós começamos a orar no Espírito, já não somos nós que estamos a orar, mas é o Espírito de Deus através de nós ou dentro de nós que começa a fazer a oração certa, aquela que na verdade é eficaz. E deve ser esta a qual Deus ele quer e depois responde em nosso favor. Bom, nós agradecemos bastante, pastor, pela sua presença e gostaríamos com que viesse por mais vezes aqui no nosso programa. Bom, nós estamos na verdade na reta final do vídeo de hoje, mas eu não vou deixar na verdade o homem de Deus sair na verdade do nosso estúdio antes que na verdade também nos dê aquilo que um conselho muito importante na nossa vida para que nós possamos envolver, ou seja, evoluir mais naquilo que é a nossa, naquilo que é a nossa comunicação com o nosso Criador. Olhando para a nossa câmera então. Em primeiro lugar, já agradecer, né, por estar aqui, e o conselho que eu dou a todos não adianta nós nos esforçarmos a caminharmos em seguir a Deus, a não ser Ele que nos guie pelo seu Espírito até a sua presença. Nós não podemos ir até Deus com as nossas próprias forças. E por isso que Ele fez o convite, Ele chamou os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que Ele ia aliviar. Ele mesmo fez o convite. É Ele que nos chama. Então nós só podemos ir até Deus através desse chamado. Então ir a Deus não é um ato de perfeição humana, mas é um ato de obediência à voz dele. É porque nós vamos ir até Deus, mas vamos tropeçar. E o sangue está lá para nos lavar. É porque vamos ir até Deus, vamos cansar, mas Ele está lá para nos levantar. Então nós devemos ir até Deus sendo movido pelo Espírito de Deus. E meu conselho é esse a todos que nos ouvem. Deixa que o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, através da meditação, possa vos guiar, vos introduzir na verdadeira graça e não sermos conduzidos por manuais já estabelecidos pela religião. Amém. E nós agradecemos bastante, na verdade,
pela vossa participação aqui no programa Aprendendo as Escrituras. É sempre muito bom, na verdade, estarem com o homem de Deus. Estar com o homem de Deus, na verdade, a nos explicar as coisas celestiais. E nós nos sentimos mais abençoados acerca daquilo que é a vossa presença. Bom, eu espero que, na verdade, esse vídeo tenha ajudado você em alguma parte. E eu quero acreditar que da próxima também que a gente se encontrar aqui será também uma maravilha. Então, Eu acredito que será uma maravilha. muito bom. E nós estamos muito agradecidos. Eu sempre digo que aqui é o Cristóvão Anala. Sempre fará o melhor para trazer aquilo que é o crescimento espiritual para com a sua vida. E deste modo eu vou pedir para que se inscreva no canal, se você ainda não, e clique no gostei, compartilhe este vídeo, deixe também o seu comentário. Se de alguma forma você também queria aprender sobre um tema, deixe também aqui no nosso e-mail, vou deixar aqui no link da descrição. E eu gostaria que voltássemos a nos encontrar no próximo vídeo e estamos juntos.